E aí, o que controla a tua profundidade de campo na macrofotografia com a máxima ampliação é a abertura. Aqui eu tenho uma fotografia com a abertura de 1:4 e aqui 1.4 e aqui a abertura f11, certo? Perceba que na abertura máxima dessa lente, que era uma 60 milímetros, e eu não estou com a magnificação de 1:1 aqui, tá? O cogumelo era razoavelmente grande. Eu consigo só a pontinha do cogumelo aqui, ó, em foco, certo? Mesmo usando o F11, eu não consigo colocar o cogumelo inteiro em foco. Mas se eu fechar para F22, a difração vai comer toda a nitidez da imagem e daí vai ficar tudo ruim, entende? Então também não faz sentido. Nesse caso, se você quisesse ter todos os cogumelos em foco, teria que fazer o stack em focos. Uma fotografia com o foco aqui, outra fotografia com o foco aqui, outra fotografia com o foco aqui. E aí você junta todas elas no software de edição e aí você vai ter tudo em foco. Agora, você quer realmente isso? Essa é uma pergunta que quando eu comecei a fazer macrofotografia e vi algumas coisas de macrofotografia, eu ficava me perguntando se era realmente isso que eu queria, tudo em foco. Eu tô para te dizer que eu acho essa fotografia mais interessante do que essa. Artisticamente falando. Cientificamente falando, nenhuma das duas presta. Porque nenhuma das duas mostra o cogumelo inteiro em detalhes. Aqui mostra o chapéuzinho dele, mas o caule dele não mostra. Ó. Então, cientificamente falando, essa fotografia é inútil. Mas artisticamente falando, essa daqui não é tão mágica. Eu acho lindo isso daqui. Certo? E aí eu passei a minha carreira toda de fotógrafo praticamente fazendo fotografias com uma profundidade de campo muito, muito rasa, para ter fotografias que fogem ao senso padrão do que é uma macrofotografia. Então a maior parte das minhas fotografias é com abertura máxima e uma profundidade de campo rasa, muito rasa, que dá esse efeito mais etéreo, certo? O que vocês acham? Me digam aí. Né? O que vocês acham? Vocês gostam? Eu vou apagar essa rabisqueira toda aqui. O que vocês me dizem? Qual das duas fotografias vocês gostam mais? Enquanto isso, toma uma água. Certo? Bom, eu dei um tempinho aí para vocês me falarem. Enquanto vai vindo as respostas, eu vou passar para as próximas fotografias. O empilhamento, portanto, funciona dessa forma. Isso daqui foi tirado do site da Olympus. As câmeras da Olympus fazem o empilhamento elas sozinhas. As melhores câmeras, eu diria, para fazer macrofotografia hoje em dia são as Olympus. Por conta disso e por conta do sensor micro 4/3, que tem o fator de corte de 2 vezes, uma lente com 1:1 em micro 4/3 faz uma fotografia ampliada gigante. E ela faz o stacking focus automático. Você simplesmente pega a câmera, aponta para onde você quer, né? De preferência com o tripé, mas dá para fazer na mão também. E você faz a fotografia e ela faz uma série de fotografias muito rápido, uma atrás da outra, com pontos de foco colocados em posições diferentes e daí empilha isso para ti e dá um arquivo RAW com uma fotografia empilhada. É uma coisa absurda. Tem um amigo que tem uma câmera assim. Eu já tive uma Olympus um pouco mais antiga, não fazia, mas eu tenho um amigo que tem. E ele faz, assim, é muito fácil. Aponta pro negócio, você tem bastante luz, dá para fazer na mão, inclusive, e a câmera faz. E daí ela empilha várias fotografias com uma profundidade de campo muito rasa, na abertura máxima, e cria uma fotografia com muita profundidade de campo. E como está usando a abertura máxima da lente, ou a abertura, uns 2 pontos fechado, que costuma ser a abertura de melhor nitidez das lentes, você tem uma nitidez absurda, certo? E uma profundidade de campo enorme. Né?
Deixa eu ver o que estão me dizendo ali. O Vinícius falou que gostaria dessa fotografia aqui com o empilhamento de foco. Uma forma, né? E a Nilce Alves está dizendo que gosta mais do F11. Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo. 20 pessoas. 20 pessoas. Eu gosto mais assim, porque eu acho mais artístico, né? Quando eu fazia fotografia científica, isso aqui também não me bastava. Eu tinha que ter mais profundidade de campo que isso. Certo? Muito bem. Então o empilhamento de foco, né, dá para fazer manualmente, mas existem câmeras que fazem o empilhamento de foco automaticamente, o que é incrível. Né? Sim, existem dispositivos que fazem já isso automaticamente também, que é como se fosse um temporizador, o timer, né, para fazer time-lapse, mas é caro e não são todas as câmeras que oferecem isso. Eu acho que num futuro próximo todos os fabricantes deveriam oferecer o empilhamento de foco automático direto na câmera. Quando surgiu o HDR, fotografia HDR, que é um empilhamento de exposições diferentes, nenhuma câmera fazia, você tinha que fazer isso manualmente. Depois uma ou outra câmera começou a fazer isso dentro da câmera. E hoje em dia tudo quanto é câmera faz HDR direto dentro da câmera. Então eu acredito que num futuro próximo todos os fabricantes devem oferecer o empilhamento de foco direto na câmera, o que será muito legal, né? Aqui foi uma fotografia com empilhamento de foco que eu fiz, tá? É um close-up. Essa folha é uma folha de embaúba de uma árvore. Ela é grande, ela é mais ou menos desse tamanho assim, ó, certo? Eu não tenho uma lente macro mais, eu uso uma câmera compacta hoje em dia para fazer fotografia. Ela é o máximo que ela amplia é close-up, eu acho que perto de 1:4, talvez, o close-up dela. Foi um empilhamento de 8 fotografias separadas para fazer com que inteira a folha ficasse em foco. Eu fiz essa fotografia para aula, inclusive, né? Porque eu não tinha nenhuma até então, certo? Mas perceba que é uma outra pegada completamente diferente da macrofotografia que eu costumava fazer, que é essa da profundidade de campo rasa. O empilhamento é incrível, né? Principalmente se você tem uma luz muito legal. Mas aí, assim, ó, tripé, não pode ser no ambiente externo, porque senão o vento vai afetar, não pode ser de nada vivo, porque senão vai se mexer. Impõe uma série de dificuldades, por isso que eu fotografei aqui uma folhinha usando painel de LED para iluminar. Certo? Mas é legal, né? Eu gosto desse resultado também. Só que é muito difícil fazer. É muito restrita essa técnica, né? Não dá para fazer com qualquer coisa. Muito bem. Então, falamos sobre as questões técnicas de como conseguir o foco, certo? Né? As questões técnicas referentes ao foco. Agora vamos tratar das lentes para fazer macrofotografia. As lentes para macrofotografia, elas podem ser divididas pela distância focal, certo? Eu vou usar a mesma terminologia das lentes que a gente usa para fotografias normais, tá? Onde tem lentes angular, tem lentes normais e tem lentes tele. Existem lentes macro angulares, tá? Mas são muito raras e muito difíceis de usar, certo? Então eu não vou tratar delas porque daí é exceção, é caso específico, ok? Vou começar direto das lentes normais. Essa daqui, por exemplo, é uma 28mm da Canon, que ela diz que é macro, mas na verdade a magnificação não é macro, né? Não tem a magnificação 1:1, mas como ela é para APS-C, ela é equivalente a 45mm mais ou menos no full frame. Ela tá ali em torno de uma normal que a gente costuma chamar de 50mm, certo? A distância mínima de foco dela é 9 centímetros. 9 centímetros é muito pouco, certo? 9 centímetros é muito pouco. Cadê? É isso daqui, ó. A distância de foco dela é isso daqui, certo? Então,
você, com uma luz natural, você acaba fazendo sombra no objeto, normalmente, fotografando a 9 centímetros. Inseto, nem pensar, né? Porque você chegar a 9 centímetros de um inseto, a não ser que seja uma coisa muito parada, ele vai fugir. Tá, dá para fotografar um gastrópode, uma lesma, um caracol, né? Se ele estiver dormindo, porque se ele estiver andando, você vai ter um pouco de dificuldade para acompanhar o foco. Mas essa é uma das razões para Canon ter colocado um ring flash direto nessa lente. Então ela acaba ficando interessante porque ela tem um iluminador direto nela. Se você usa a câmera da Canon, Canon M, EOS M, que é a mirrorless APS-C dela, essa é uma opção razoável, sabe? Agora, lentes normais, para macrofotografia, você vai ter que se aproximar muito do objeto. Vai ser em torno de 10 centímetros que você vai ter que se aproximar. E aí isso restringe bastante o tipo de iluminação que você vai poder usar e restringe bastante o tipo de coisa que você vai poder fotografar. Porque chegar muito perto de uma coisa viva complica. Chegar muito perto de uma coisa não viva, mas sem uma iluminação muito específica, você vai acabar escurecendo o objeto e aí não vai funcionar, certo? Então, lente normal para macrofotografia não é tão fácil de usar, certo? Sim, Vinícius, essa distância é partindo do sensor, que é essa marquinha que fica em cima da câmera. Normalmente você tem um símbolozinho em cima da câmera que mostra aonde que é o foco, aonde que é o plano de foco dela. Ó, aqui, ó. Aqui tá o símbolo, ó. Tá vendo? Todas as câmeras têm esse símbolo. É a distância entre esse ponto e o que você está fotografando. Então, aqui nesse caso, 9 centímetros, e aí você já tem a lente, na verdade você vai chegar aqui, ó, para fazer uma fotografia com essa lente. É quase encostar a lente no objeto. É muito perto. Você vai fazer sombra, certo? É muito perto. Aí eu tenho uma outra categoria de lentes macro aqui, que são lentes macro tele curtas. Essa é a maior parte das lentes macro e a maior parte dos fotógrafos de macro acabam usando essas lentes aqui. Essas são mais baratas, certo? Mas aí tem essa dificuldade. Essas daqui não são absurdamente caras, normalmente elas são em volta de 100 milímetros de distância focal, não são absurdamente caras e você já consegue uma distância de foco de 30 centímetros, mais ou menos, 30, 40 centímetros, sempre varia, certo? E no caso dessa lente especificamente, Nikon 105 1.8, ela tem a magnificação de 1 para 1, certo? Então ela realmente faz 1 para 1. Se, Vinícius, esse símbolo está mais perto do mount da câmera, é porque o sensor está mais perto do mount da câmera, certo? Porque isso tem que ser certinho, a posição dele. O fabricante não pode mentir em relação a isso, porque no uso científico você tem que fazer cálculos a partir dessa distância. Tudo depende da construção da câmera, certo? As mirrorless tendem a ter uma vantagem nesse quesito, né? Porque a flange é muito curta. Não vou poder entrar em detalhes sobre flange, mas tem tudo sobre isso no meu livro Mirrorless: A Evolução das Câmeras Fotográficas, que é a distância entre o sensor e o mount, né? As mirrorless, a distância entre o sensor e o mount é bem, bem pequena, certo? Então por isso você consegue aqui tem um esquema com as distâncias, né, da flange aqui, ó. Você tem que considerar isso na macrofotografia como distância também, certo? E aí as mirrorless têm uma distância bem curta, então com o mesmo tipo de lente você tem mais espaço na frente, né, mais distância para poder iluminar. Não vai fazer diferença no foco, mas para iluminar isso faz uma diferença muito grande. Caiu um negócio aqui, certo?
Vinícius, quanto maior a distância focal de uma lente que faça 1 para 1, mais distante você poderia ficar do sujeito. Exatamente. Não vai ter menos luz porque você tem a abertura, se você mantém a abertura tipo 2.8, a abertura já é em relação à quantidade de luz que passa. Uma lente 50mm 2.8 tem a mesma quantidade de luz em termos de F, de valor de F, de uma 100 2.8, certo? Então vai ter a mesma condição. É claro que isso pode variar um pouco dependendo da taxa de reflexão e de transmissão da lente, que tem relação com o revestimento em cima das lentes, com o número de elementos ópticos, mas basicamente 2.8 é 2.8 para todas as lentes, certo? Então, quanto mais tele a tua lente é, mantendo a magnificação de 1 para 1, mais distante do objeto você consegue fotografar. Isso aumenta a profundidade de campo, aumenta o espaço para você poder iluminar, mas não muda a quantidade de luz que você perde, certo? O que faz mudar a quantidade de luz que você perde é tubo de extensão. Eu vou falar disso logo na sequência, certo? Sim, as duas têm a mesma abertura, vão ter a mesma exposição, certo? Se as duas na mesma magnificação, na mesma distância de foco, certo? Na mesma magnificação, distância mínima de foco. As duas vão ter a mesma. Agora, algumas lentes têm o macro como um ajuste interno das lentes e não como uma extensão, certo? Essa lente aqui, por exemplo, ela não aumenta de tamanho quando ela faz macrofotografia. Então ela perde menos abertura quando você usa ela na magnificação de 1 para 1. Conforme você vai usando a magnificação da lente, né, vai se aproximando do 1 para 1, tende a ficar mais escuro, principalmente em lentes que estendem, que aumentam de tamanho quando você usa a magnificação. No teu caso, eu acho que é isso, né, Vinícius? As tuas lentes aumentam de tamanho. Essa lente da Nikon aqui não aumenta de tamanho, então ela perde muito pouca luz quando você amplia ela ao máximo. Eu tive essa lente, e essa é a única fotografia que eu fiz com essa lente, com a magnificação de 1 para 1. Eu passei 1 ano, mais ou menos, com essa lente, certo? Amplia bastante. Isso é uma florzinha de grama, tá? É muito pequenininha, certo? Mas não sei, eu não pirei em continuar fazendo fotografias em 1 para 1. Porque artisticamente falando, isso daqui, ou um lírio, que é uma flor desse tamanho, praticamente não tem diferença, artisticamente falando. Então, de que adianta eu fotografar uma muito pequenininha e fazer ela parecer que ela é grande, se existem outras grandes, artisticamente falando, certo? Dado o grau de dificuldade em fazer uma fotografia como essa, eu cheguei à conclusão que eu não deveria continuar tentando magnificações cada vez maiores, e sim que deveria me concentrar em fotografias close-up sem tanta magnificação, mas com um aspecto geral mais interessante. Muito bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso representa mais ou menos uns 10% da aula completa, que é feita em forma de live aqui pelo YouTube, onde você tem assuntos tanto sobre edição quanto sobre fotografias. Normalmente 2 vezes por semana essas lives acontecem. Se você se interessa em conhecer mais sobre fotografia e quer assuntos específicos, é a oportunidade ideal. Você não precisa fazer um curso completo para ir lá e rever aquele assunto que você tem dúvida ou conhecer uma coisa nova especificamente, certo? Se você tem interesse, tem um link aqui embaixo na descrição onde você pode se inscrever. São apenas 20 vagas, porque é em forma de live e eu quero dar atenção a todo mundo. Então vocês me mandam perguntas, a gente vai conversando sobre os assuntos, certo? Tem um valor bem camarada que todo mundo
pode participar, e isso é uma forma também de garantir que quem se inscreveu vai realmente participar da live. Agora, se você tem interesse sobre uma aula que vai acontecer e você não vai poder, naquele horário da aula, fazer né, estar acompanhando a aula, não tem problema, porque você pode assistir depois quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, fica gravado a aula inteira e você tem acesso a ela a partir do seu link, né, da inscrição, você tem acesso a ela a hora que você quiser. E também pode deixar depois perguntas lá dentro e continuar conversando comigo sobre o assunto a partir dos comentários dentro do vídeo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado e espero vê-los na aula ao vivo. Até mais. Tchau!